Seja bem-vindo ao Vem Ver, o seu podcast cristão, compartilhando histórias inspiradoras e debatendo assuntos relevantes. Oi, gente, tudo bem com vocês? Já curte esse vídeo, já compartilha com as pessoas que você ama e nós vamos ter uma conversa poderosa hoje que vai te inspirar e eu sei que você vai ser muito edificado, tá bom? Hoje nós estamos aqui com... Nosso casal internacional maravilhoso aqui, exatamente, a família Ticianelli, o pastor Diego e Ana Ticianelli, são os pastores ali da Igreja Verbo da Vida de Orlando, esse trabalho maravilhoso ali nos Estados Unidos, e a gente vai conhecer um pouquinho disso hoje, vamos conversar, né? Vamos aí mostrar para você aqui, poder acompanhar o que Deus está fazendo na vida dessa família. É por isso que o nome desse podcast é Vem Ver. Vem ver o que Deus está fazendo na vida desse casal maravilhoso. Amém. Muito bom, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Bom estar aqui com vocês, gravando esse podcast. E para nós é uma honra, né, amor? É uma honra demais. Estar aqui e compartilhar daquilo que Deus tem feito, né? Exatamente. Nossa vida, nós vivemos para o Senhor, então a gente crê que isso vai inspirar muitas outras pessoas também a vir ver, né? Amém. Aquilo, vem e ver aquilo que Deus está fazendo. Amém, é isso mesmo. Estou muito Amém. animado. Pois é, gente, eles são um casal especial demais para o nosso ministério, para a nossa igreja. E eles são pais dos pequenos Deidei, Jojo e Gabi. Acertei. Gabi. A gente estava falando aqui nos bastidores, né? Era eu dizendo, olhando aqui, dizendo Gabi, não diga Gabi não. Gabi não, diga Gabi. Se ela estiver assistindo, ela ia te Ela corrigir. mesmo ia te corrigir. É. Conta essa história de Gabi. Por que Gabi? Ela Jojo. decidiu Gabi assim. Não, é o diminutivo lá nos Estados Unidos de Gabriela Gabi. Ah, Gabriela Gabi. Gabi. Yes. E Deidei, É o Jojo. diminutivo. Jojo Joana, né? Deidei Deidei. foi... Ele, eu não ele, sei. ele enroscava, né? Ele falava Deidei quando era criança. É, eu acho que começou Aí as outras crianças chamavam ele de Deidei, aí ficou Deidei. É verdade, foi Ele isso que mesmo, enroscava um faz pouquinho, ele tempo. falava Deidei, e E aí aí ficou Deidei. as crianças do DI pegou, né, nesse E ele amor. gosta Deidei. tanto. Deidei e ficou, até hoje ficou Deidei. Ah, gente. Você fala, qual é o seu nome? Ele, Deidei. Falei, não, seu nome, ele é Dieguinho Ticianelli. É. Ah, Ele é Júnior, né, Diego Ticianelli Júnior. E a Joana é minha avó. É Minha Joana. avó maravilhosa e eu quis honrar. Homenagem. Em homenagem à minha avó, coloquei o nome dela de que Joana. maravilha. Olha aí, todo nome assim tem uma história, por isso que a gente gosta de história. É por isso que o nome é Vem Ver a história, né? Vem ver o que Deus está fazendo aqui na vida de vocês. Primeiramente, né? Segundamente, eu quero expressar minha gratidão por vocês estarem aqui Que isso. conosco, a ter aceitado o convite, tendo uma agenda aí tão lotada esses dias. Eu tenho certeza disso, né? Vem de lá, vocês vieram, né, para a conferência de ministros, se estenderam aí para o JPN. Foi bom demais, né? Foram Foi, ministros, meu Deus. né, do JPN também, foi maravilhoso. Aquela sua ministração da linha do tempo foi top, viu? Inspiradora, usando a linha do tempo para estar ministrando ali. Foi maravilhoso. Deus é bom. Muito bom, viu? Como eu disse, eu estava dizendo a ele ali, que era nos bastidores, eu estava nos bastidores conversando aqui com ele, dizendo que eu vou pegar essa ideia da linha do tempo, mas eu vou dar os créditos, fazer os royalties direitinho, toda vez eu vou enviar os royalties para ela. Fica à vontade, fica à vontade. Já tá registrado, tá livre. Mas olha, conta da história de vocês, por favor. Como foi que começou essa... Antes disso, como foi que vocês se conheceram, né? Na verdade, como é que começaram o namoro? Como foi que Deus falou ao coração de vocês essa questão de missões? Estados Unidos, como foi tudo isso assim? Nós éramos da mesma igreja, porém a Ana, ela é 4 anos, 5 anos. 4, 5, depende da época do ano. Ela chega a ser 5 anos mais velha que eu. Não diz isso. É, rapaz. Então a Ana namorava o filho do pastor, tudo, e eu era mais novo. Né? Então eu nunca olhei pra Ana com esse olhar de namoro. Sim. Quando eu Mas sempre me achava linda. Ah, Sim, que amém. fofinho. Não, é Sempre importante falar isso, né? com reservas, porque era namorada do filho do pastor. Né? Mas assim, eu tinha 17 anos quando eu fui pro seminário, que eu saí de Bauru, a gente foi para Belo Horizonte. Então a Ana estava lá também. Ela foi pro 2º ano e eu fui pro 1º ano, lá em Belo Horizonte. Então quando eu cheguei lá, tinha a Ana, a Juliana Borba e mais outras meninas, né, que eram amigo da igreja. E assim como eu cheguei, foi outros homens também, da igreja. Sim. Então, Foi um grupo, Foi um grupo. A princípio, era o único seminário que a gente conhecia na época, era a única palavra da fé que a gente conhecia. Mas a princípio, assim, não tinha interesse algum. Mesmo porque tinha essa diferença de idade, né? É porque teu foco também era outro naquele momento. Sempre foi, né, assim, de outros. Eu sempre, como eu cresci na igreja, teve esse acompanhamento na liderança, na adolescência, sempre foi assim, no momento certo, na hora certa, né? E durante esse tempo lá no seminário que a gente se conheceu, né? Tem um fato interessante que quando eu cheguei lá,
A Ana desceu lá, né, para nos receber lá naquele Histórias seminário. que ninguém conta, E aí o que acontece? Meu pai virou para ela e falou assim, né? O que ele falou para você, amor? Cuida bem do meu filho, viu? Cuida bem do meu filho. Tô Rapaz. até agora cuidando do meu filho. Não, mas você imagina, eu com 17, Ana com 21 na época, né? 18, não, 21. Você também não pensava nada disso, né? Não. Ou você já olhou pra mim e falou, não foi nessa época. Não foi nessa época. Não. É esse Ainda loiro de olho não. azul, é esse, cara. Ainda Não, não, foi mesmo- na semana seguinte, Mas- ainda não. Mas sabe o que eu falo interessante também? Eu era muito tímido, né? Muito. Não é que eu sou tímido, eu ainda sou muito na minha. Isso, não era tímido não, você era Né? na sua. Se eu tô num ambiente assim, onde não é o meu ambiente, onde não tem os amigos, tudo, eu vou ficar na minha. Você não vai ver eu perceber. Até as pessoas perguntam: você já conheceu o pastor Bud? Já tomei café 1 ou 2 vezes no mesmo lugar que eu tava com ele. Sim, sim. Mas eu não dei a palavra pra ele, nem ele deu pra mim. Porque é tanta gente pra falar com ele, eu falei, eu não vou falar. Concorrido demais. Você entendeu? Porque eu sou na minha. Então, assim, eu era assim também, né? Então, demorou um tempinho, a gente se conheceu lá, começamos a conversar, né? Na verdade, quando você foi você, foi Ju, foi Pastor Leandro. Pastor Leandro, foi Giga, foi uma Giga, galerinha foi uma boa. galera da nossa igreja, É. uma galera bem legal. E a gente ficava muito junto, né? Você Eu ajudava elas, né? Ele ajudava a gente. Belo Horizonte é cheio de montanhas, né? Então ele ajudava Morros. a gente a fazer compras. As meninas iam Morros. pro supermercado, A pé. ela, a Ju e as outras meninas E falaram, ele quando ajudava vocês a gente forem, vocês me a fazer. avisam, que eu ia lá, carregava as sacolas dela, ajudava, né? Ajudava a gente em tudo. E sem Então, a gente interesse tava algum. o tempo todo Sem junto, interesse, né? só pra ajudar mesmo. Vocês serviam na igreja local. Sim. Eu estava no 2º ano, ele estava no 1º, e era uma vida bem corrida, né? É, a gente eu- ia de manhã para a escola, aí tinha escola de oração, tinha escola de cura, a gente E servia como na a gente era da mesma igreja. igreja, Uau. tipo assim, eu me sentia uma responsabilidade de cuidar dela, da Juliana, né? Porque Sim. cidade grande, né? A gente Claro. vem de cidade pequena, aí, pô, elas iam pra cidade resolver alguma coisa do celular, eu ia junto. Ele era amigão, né? Eu tava lá Fazia pra ajudar as pastel pra meninas. gente. Fazer um. Lá no alojamento, a gente não podia entrar no alojamento masculino, então a gente comprava as coisas, ele subia, fazia o pastel, fritava e descia, a gente comia na calçada. Eu e ele e Ju. Amizade mesmo, Diversas ajudando. Mas que história linda, né? ajudando. Diversas vezes a gente Massa. fez isso. Aí num Parceria. dia num dia do nada, eu cheguei pra ela, conversei, e ela falou, rapaz, essa história é louca, né? Porque eu tinha 17, ela 21. Né? Então, no contexto assim, né? Sim. Mas acabou que deu tudo certo, né? Aí começaram a namorar. Não, Não. Foi um longo Na verdade, processo. ninguém queria que a gente namorasse, meus pais não queriam de jeito nenhum. Eu já era uma pessoa mais velha, eles queriam que eu casasse, né? Eles queriam que eu arrumasse alguém para casar. Queria não se um menino Tipo livrar. de assim, já 17 anos. começasse já com alvo de alguém casamento. alguém que já tivesse pronto, com emprego, um trabalho para casar. E eu fui me apaixonar por um menino de 17 anos. Que Então, só na época tinha foi uma muito palavra de difícil. Deus. Mas na verdade foi Olha que tava coisa meio poderosa. dividido, porque muita gente não queria, porque ele era muito novo, e muita gente não queria que ele me namorasse, porque eu não tinha uma história tão linda. A minha timeline, se eu for um dia fregar, ela não é tão bonita quanto a dele. Então, muita gente não queria, porque ele nunca tinha namorado ninguém, era um menino que todo mundo conhecia na igreja, né? Tava ali. Então, tinha um povo meio dividido, sabe? Né? Aí demorou um pouquinho pra gente começar a namorar, a gente Demorou, insistiu. E a gente começou a namorar, terminamos 5 vezes. Poxa, Aí a última vez, terminei. 5 vezes? 5 ou 4, 3, não sei, foram Acho- várias. Acho que foi umas esse 3. terminei três, dela 4. tem muita história aí. Eu É, terminei então. todas as vezes. Eu era como. Não, Como a minha teve timeline uma não vez era que eu muito terminei, linda. Tem uma vez que eu terminei. Não, peraí. Então, Vai ficar a 5 a minha 1, vai timeline ficar não 5 era a 1. muito bonita. Eu tinha muito problema de relacionamento. Então, eu sempre tava com alguém, não conseguia nunca estar sem namorar alguém. E quando eu namorava com o Diego, eu não queria, aí a gente voltava, aí eu não queria mais, ele namorava. E só que teve um dia que ele não quis mais voltar. Aí foi que eu tive um forte impacto emocional. E aí ele não Eu tenho queria, que eu fiquei resolver. parada na frente da casa dele por horas. Essa Eu falei, só bicha sai doida. daqui se você sair daqui pra gente conversar. Fiquei lá, né, igual uma doidinha, parada. Meu Deus, que coisa legal. Vai, fala, meu Deus. Aí foi muito forte pra mim, porque eu vi que realmente eu ia perder. E aí ele, mais uma vez, ele me perdoou, ele me amou e depois de 6 meses a gente tava casado. Não foi? Uau. Eu nunca mais larguei essa coisa linda. Olha que bênção, tá vendo? Foi. Meu Deus. Foi maravilhoso. Olha o jeitão dela. E estamos com 3 pequenos agora. É. Então, vocês foram para os Estados Unidos, casados. Vocês estavam com quantos anos Mas quando era vocês bom foram? a gente saber como foi que Deus imprimiu Isso. esse lance Não, de é. Eu já ia Foi a América. pergunta, né? Foi a pergunta. USA. É que foi separado, né? Foi, Foi você. A gente retinha chamados, recebemos os chamados em épocas separadas, mesmo porque eu falo que quando eu já comecei a dirigir, Diego ainda estava no departamento infantil, né? Então Deus começou a falar com a gente. Ela tem Em a imaginação.
o sofisma que ela dirige melhor que eu ainda. Não, gente, deixa Eu não ver. sei, é um absurdo. Ela negócio começou desse. primeiro, Diego. Começou, Sim. mas e a experiência de voo? Eu tenho muito mais experiência de voo do que ela. Horas de voo, né? Tem mais horas de Mas voo. deixa eu falar da minha. Deixa eu Quando- falar antes, já, Sim, já senhor. que eu nasci primeiro. Viu? Nasci, Eu nasci já que eu sou mais primeiro. novo, deixa eu Ah, falar tá primeiro. bom. Vai. Nasci por último. Vai. Minha mãe fala que desde criança, ela falou assim, Diego, do nada você virava e falava assim, eu quero ir para os Estados Unidos. Uau. Ah. Ela fala assim, você tinha 6, 7 anos. Você tava assim, brincando, você virava, mãe, quero ir para os Estados Unidos. Olha só. Eu falei assim, mas mãe, eu não lembro de falar, né? Ela Mas falou assim, mãe, eu assim, tenho relances tudo, mas ela falou, Diego, você falava demais isso, eu quero ir para os Estados Unidos. E teve uma época que eu tava na casa da minha avó, tava tendo aquele círculo de oração, aí uma mulher chegou, tava brincando lá fora, ela falou, chama seu filho, tal, e falou, mãe, seu filho não vai ficar com você. Se prepara que ele vai sair, ele vai fora, ele vai ser das nações, né? Então a gente volta para trás, a gente sempre vê uma palavra norteando, porque eu sou o caçula, né? Eu, Sim. minha irmã e mais 2 irmãos gêmeos. Então, deles eu sou mais novo. Então eu sempre tive essa convicção. E como eu contei aqui no JPN, com 11, 12 foi quando eu tive a convicção de que ia ser um missionário mesmo. Sim. Em tempo integral, que tipo assim, você não vai para escolher uma profissão assim, a não ser que tenha a ver com a missão. Você vai sair, vai ser tempo integral, vai para o seminário já separado mesmo para o ministério. então eu tive essa pra o convicção, chamado. como eu tive esse privilégio de crescer na igreja, eu sempre consegui manter essa vida, né? De esperar o momento certo e sempre fazer isso mesmo. Então eu tive essa convicção, né, dos Estados Unidos. E quando eu tinha 16, 15 anos, Deus falou, você precisa aprender inglês. Você precisa aprender inglês. Poxa. Então foi quando eu parei e comecei a estudar, né, ouvir música. E depois de 17, 18, eu tirei tempo para aprimorar por isso mesmo. Então eu conheci a Ana, e a Ana encaixava, né? Deixa eu falar minha história pra gente A encaixar. Ana encaixava nesse visão, nesse propósito. Que a gente não pode, né? Ou vai somar no seu encaixar. propósito, ou vai subtrair. Olha, não gente, existe o neutro. recebam essa É, dica essa é aí, uma viu? chave poderosíssima, porque, existe o neutro. porque o casamento é a junção de propósitos, né? Perfeito. Perfeito. Se o propósito casar com o chamado, com o propósito, com o futuro, A multiplicação. agora É verdade. Não, e Mas como se não, mulher, e como mulher, a subtração. A gente precisa saber, né, da questão da submissão, né? Foi uma conversa muito boa que a gente teve antes de casar. Deixa eu só E você tem que ser encaixar a minha história. 100% coração. De coração sem ser emoção. Não é razão, Não, porque propósito é meu coração. espírito, Mas não é coração sentido de emoção. Então eu falo, você tem que ser 100% coração. Que é o quê? Que Deus? O que é o seu propósito de vida? E deixar bem claro. Né? Amém. que Fala aí bênção. do USA. Eu nasci no lar evangélico, né? Como que a gente diz. Mas a gente nunca foi muito firme, sempre dava umas cambaleadas aqui. E quando eu tinha 17 anos, né? Foi quando eu realmente me firmei na igreja, quando eu entrei para Renovada. E só Pra eu igreja sempre que hoje é estudei Verbo da inglês. Vida, Eu em sempre- Bauru. Eu sempre amei o inglês, sempre estudei. Eu fazia aqueles cursinhos durante o semestre e nas férias eu fazia intensivos. Então eu sempre amei a língua inglesa. Então logo cedo eu Algo já natural falava. para você, né? Nasceu logo com esse cedo. desejo. Né? Logo cedo eu já falava inglês. E então eu sabia que tinha alguma coisa com o inglês que eu ia usar, mas nunca sonhava em morar nos Estados Unidos. Nunca achei que era muito longe, né? Era muito difícil, era muito caro. Sim. Não cabia no meu orçamento, não cabia na minha família, na minha realidade. Mas cheguei a fazer um intercâmbio para fora, fui salva-vida da Disney uma vez, durante 3 meses. Então tive Que essas uau. experiências fora, Um morei programa 6 de intercâmbio, meses né? num programa de intercâmbio. Você estava na faculdade, aí você Era faz uma college experiência fora, program, passa 3 3 meses meses. lá. Morei na casa de um casal de pastores em Jacksonville, na Flórida também, servindo eles por 6 meses. Isso só foi trazendo mais a chama, né, de que era para os Estados Unidos. Mas quando eu vim para a igreja de verdade, foi quando eu comecei a sentir e saber que o meu chamado também era um chamado integral. Só que foi muito difícil, porque como eu não cresci nesse ambiente de fé, nesse ambiente de igreja, eu não conseguia entender como que seria. Nem eu, nem meus pais, a minha família, precisava fazer uma faculdade, precisava ser alguém na vida. E aquilo foi um travar muito grande, porque tinha essa pressão, não só dos meus pais, da minha família, mas de todo mundo, que você precisa fazer uma faculdade, você precisa ser alguém na O vida. natural da vida, Mas né? eu não queria O nada natural. a não ser o Só que também você não servir ao interpretava Senhor. isso, né? Não conseguia interpretar. Então foi muitos anos de cursinho, tentando entrar em faculdades, muito trabalho, aquilo. Até uma vez que eu falei, mãe, chega, eu não quero mais. Eu preciso ir para o seminário.
E foi aí que eu larguei tudo, só que eu já era bem mais velha que você, Mas foi de né? boa quando você disse assim, preciso ir para o seminário, porque um dos grandes desafios que a gente percebe, né, a gente até é um processo de aconselhamento, jovens, né, e chegam e dizem, eu estou passando, eu não sei o que fazer, porque eu tenho algo no meu coração e quando eu exponho para os meus pais, parece que é diferente o que eles querem para mim. Sim. Né? Eu lembrei você falando agora aí, porque às vezes a coisa não está clara. E aí agora, os pais querem o melhor, né? Obviamente, quer que você estude, se forme, até para ter uma estrutura, uma bagagem Sim. profissional, para que mais portas sejam, Exato. né? Você fique diante de mais portas de oportunidade. Mas, por outro lado, existe um chamado, que é um posicionamento de fé. E de acordo com o nosso nível de fé, é que a coisa flui ou não flui. Exatamente. Né? Mas assim, aí quando você diz, vou para o seminário. Só antes. As experiências que você teve nos Estados Unidos foi depois disso que você está contando. Pra quem tá ouvindo a primeira vez, entender. Isso, foram depois. Isso aí que você está contando agora, você voltou no tempo, né? Foram depois. Depois que você foi para os Estados Unidos, depois que você foi para o seminário. Eu acho que nesse momento de pressão, eu precisei, assim... Eu não conseguia expressar o que eu queria, então eu estava perdendo. Porque eles sabiam o que queriam para mim, mas Sim. eu não sabia o que eu queria para mim. Sim, Eu só entendi. sabia o que eu não queria. Eu sabia que eu queria viver para Deus, mas eu não sabia o que fazer, como fazer. Uau, entendi. Só que aquilo começou a crescer no meu coração, começou a crescer. Eu comecei a buscar, porque eu falei, se eu quero alguma coisa, eu preciso saber o que eu quero para poder expressar e poder lutar pela minha causa. Sim. E eu lembro de estar olhando o seminário, falando para minha mãe, olhando pela internet, que era só depois da meia-noite, porque a internet era de graça naquela época. Então eu lembro de passar madrugadas olhando a respeito dessas coisas. E aquilo começou a encher. Foi a época que o casamento dos meus pais foi transformado. Época que eles começaram a ir na igreja. Então tudo aconteceu ao mesmo tempo. Transformação. Então, quanto mais aquele chamado crescia no meu coração, mais a minha família era transformada e mais eles começaram a entender aquilo que era de Deus. Então, eu entendo que todo pai tem um cuidado com os filhos, mas eu acho que os pais crentes precisam saber que os filhos são guiados. Posso ter uma dica aí? Sim, senhor. Uau. Manda, vai. A Ana também não tinha esse vínculo nessa época com a igreja local tão forte. A igreja local tem uma participação incrível nisso. Esse período, que eu posso dizer de nuvem, foi porque não tinha essa presença. Porque a minha convicção veio dessa presença da igreja local. Então, como eu servia na igreja local, como meus pais sabiam que eu estava lá o tempo todo, então O assim, direcionamento é outro. a gente é aguado por tudo que está acontecendo ali na Exato. igreja, por todas as palavras, tudo. Imagine os jovens que vêm aqui no JPN e recebem uma palavra, e depois lá no culto de adolescentes e recebe. O pai ali já vai recebendo. Exato. Imagine você estar num culto, seu filho recebe uma palavra e o pai está ali, naquele momento de unção, de poder. Aquilo lá entra na sua família inteira. Você entende o que eu digo? Sim, claro. Então eu vejo assim, como a Ana não estava inserida Eles numa são igreja molhados, local, É. ela não tinha o esclarecimento que ela precisava, a ajuda de nenhum líder, que é fundamental, uma liderança, né, para compartilhar, até para poder também ajudar nesse meio de campo com o pai, Sim, né? sim. Fala, Sim. meu, sua menina é menina de Deus, ela tá aqui servindo, ela tem algo no coração, vamos orar junto, vamos buscar Era junto, tudo muito né? novo. Então assim, eu acho que como não tinha essa cola na igreja local, foi quando não ajudou na clareza. Na verdade, eu era... Faz sentido o que eu falei? Faz Sim. demais. Eu estava completamente desviada. E, de repente, eu comecei a namorar o filho do pastor. Acho que a gente nunca falou sobre esse assunto, assim, aberto, né? Mas acho que já faz bastante tempo. Acho que a gente por pode mim. falar, né? Nós só não vamos citar nomes. Você casou, tá casado, Mas não então, tem cara, problema. É o Vem Ver A Podcast. gente não fala de ex-namorado, até casar, casou, fala, cumprimenta, zoa. Gente, Não é assim? Mas é- aqui, olha só, vem ver o que Deus está fazendo. É, Exatamente. maravilhoso. Né? Então, para falar do que Deus está fazendo, podemos falar do que Deus Tem fez. falar. Eu saí do mundo, foi uma coisa radical. Eu estava numa vida completamente desviada e comecei a namorar um filho do pastor da igreja. Então eu mudei de vida da noite pro dia. De uma outra igreja, né? Foi isso, né? Hã? Era da mesma igreja. Não, da nossa igreja. Mas você estava na igreja anterior, era a mesma? A gente estava picando de igreja em igreja. Tava em lugar A gente nenhum. Não tava em lugar nenhum. É. E aí eu conheci Era o crente não filho praticante. Não tem o católico? Tem. Você falava assim, o que você é? Eu sou Hoje em dia católico, tem mas eu era crente não católico não praticante. praticante. Era o famoso É. crente não praticante. Eu era. Vai na igreja uma vez por mês só pra... É os 6 horas. Só pra assim, não, eu não quero ir pro inferno, não. Eu quero ir pro céu, mas eu vou Quero viver, mas eu vou viver do jeito que eu garantia quero. Entendo. É É o o crente crente não- 6 horas, é, né? 6 Mas horas aí, por da mim, noite 6 horas pro por dia, mim. Da noite pro dia, aquilo foi transformado. Porque eu comecei a namorar o filho do pastor. Aí meu pai começou a sentir uma obrigação de ir pra igreja. Meu pai, pastor João, cabelo comprido, brinco na orelha. Minha Meu mãe ali... Teu pai? Meu pai. Esse perfil. Esse perfil. Cabelão, brinquinho. E assim, todo mundo começou a sentir a obrigação de ir pra igreja. E foram 3 anos que eu namorei com o filho do pastor. Nesses 3 anos, o casamento dos meus pais foi restaurado. Foi maravilhoso. Todo mundo tava firme na igreja. E assim, eu tinha certeza que eu ia casar com esse irmão. Certeza, tava tudo certo. E aquilo queimando no meu coração, né? Do chamado. Foi quando a gente terminou. E a hora que a gente terminou,
eu falei, ao mesmo tempo que eu vi meu mundo acabar, eu vi meu mundo nascer. Porque aí foi quando eu fui pro seminário. Minha família já estava restaurada, foi mais fácil para eles entenderem, Sim, porque entendi. fazia 3 anos que a gente estava nesse ambiente. Então, Foi muito aí, bom, foi a maravilhoso. família já estava restaurada, A família todo foi mundo já maravilhosa. Olha aí, a igreja entendendo. local. A igreja local. Na- Mas foram 3 anos e foi 3 anos intenso. Porque quando você começa a namorar o filho do pastor, você vira santa, né? Você vira a menina santa. E aí você tem que estar em tudo. Você tem que estar em todo culto, tudo. E não tem como. Você está exposto à palavra, a palavra transformou minha vida. Sim. E voltou para Naqueles 3 Cristo, anos, foi batizada no Espírito Santo. Foi tudo naqueles 3 anos, Foi um- tudo aconteceu. Ah. E eu sou grata a Deus por aqueles 3 anos, né? Não E vou falar eu- que foi de Deus, mas sou E grata nesse por período, aqueles 3 anos. nunca olhei para Ana, nunca. Na Porque verdade, a gente dava carona pra você, né? Vai também, tomar lanche. na verdade, assim, não. Eu ia dormir Vocês se conheciam, na verdade. massa. Não, Sim, na verdade, gente. assim, eu ia dormir na casa do Sim. pastor, aí a gente passava, deixava ela na casa dela e ia É. dormir na casa dos filhos do pastor. É. Então, tipo, iam servindo. Aí isso tudo acontecendo, eu aqui tocando, servindo. Você toca bateria. Toca bateria, Toca bateria, percussão, baixo, baixo, violão. percussão. A Tava- Ana canta. É, Ela é um poliglota musical, cara. Meu não. Aí, Meu pai. servindo na igreja, isso acontecendo. Foi interessante que as nossas histórias eram assim, totalmente... Canta também, Elas Diegão. foram. Ele elas canta estavam- também, Só Diegão. dirijo, só dirijo. Diego canto não. dirige Eu dirijo, muito bem. canto não. Ele canta, Ele ele canta. canta bem, mas ele dirige muito melhor. É, só dirijo. Ele é muito bom pra dirigir louvor. Né? Então, foi isso aí, as coisas A acontecendo. nossa história foi. Se afunilando assim, se Foi encontrando. se É, afunilando. impressionante. E aí, quando a gente realmente se conheceu, aí terminei com o irmão, finalmente fui pro seminário. E foi assim, meu Deus, comecei a minha Se vida. achou, né? Começou a se Que achar na lindo. palavra. O sentido de vida. Eita, que bênção, E meu assim, Deus do céu. e quando eu olhei para Diego lá no seminário, eu lembro do dia que ele estava tocando violão em um culto lá servindo, e eu estava sentada, eu olhei para ele e veio uma inspiração, uma sensação no meu coração, assim, uma frase: tudo que esse menino fizer vai dar certo. Porque eu via o amor dele pelo Senhor. Então eu falei assim, meu, não tem como dar errado. Porque eu via quanto ele amava a Deus. Então, ele não tinha um emprego, não tinha um salário, não tinha nada, mas eu me apaixonei. E eu sabia que tudo, eu sempre falei isso pra você, né? Eu sabia que tudo que ele fizesse ia dar certo, não tinha dúvida. E aí nós começamos a namorar. Planejar, né? Começamos a planejar. Começamos a planejar, namoramos, foi todo aquele rolo todo. 6 meses casados. 6 meses nós casamos. Foi em 6 meses nós casamos. Né? É, isso aí foi em 2012, né? 2010. Qual era a tua idade, Diego, quando você casou? Casei com 23. 23, eu tava com 27. É, isso aí, essa clareza que ela teve foi uns 3 anos a gente casar, né? 2 anos a gente casar. O qual, Galera? Que você falou, esse é o menino e tal, isso é isso. Foi antes da gente começar a namorar. Antes de começar a da gente namorar, é. Lá em Belo Horizonte, você servindo, e a gente junto, andando pra lá. Daí nós a gente ia chegamos- fazer culto junto, ia pra lá. Aí voltar. chegamos, voltamos pra nossa igreja local em Bauru, né? E foi uma decisão difícil pra mim, assim, né? Que eu tinha muita oportunidade de servir lá na igreja, né? E onde eu tava lá em Belo Horizonte. Mas eu lembro de uma hora que eu falei assim, cara, o que eu vou fazer da minha vida, né? Porque se eu vou voltar lá pra nossa igreja não é a palavra da fé. Nós acabamos de conhecer o Kenneth Reagan, lembro todos os livros, tava recebendo dessa transformação. Eu vou, Fogueado, e né? voltar pra igreja e nada, né? É. Eu falei, e convite pra eu ficar lá, pra tocar na igreja e tal. Eu falei, aí Deus falou comigo, qual que é o passo normal? O passo normal é voltar. Então você, enquanto eu não falar algo específico, você faz o que é normal. Eu falei, o normal é voltar. Olha a dica aí. Enquanto É. não tem uma palavra específica, faz o que é Fique- padrão, normal. Faz o que é Fique no padrão. lugar. Exatamente. Né? Qual a direção foi? Vai lá estudar no seminário, não foi lá, não vai mudar para Belo Horizonte. Então eu vim estudar, acabou o tempo, fique no normal. Então o normal é voltar. Voltei. E Continua foi assim. difícil, porque a igreja não era a palavra da fé e a gente é animado. Imagine você saindo de 2 anos intensos. Eita, vamos contar que antes, quando a gente estava lá no seminário, subia eu, você, Giga, Juliana. Leandro. E orávamos para levar a essa gente palavra subia para no nossa topo da cidade. igreja, todos os dias, Uma vez por semana. uma vez por semana, É. lá, né? E a gente orava para que a palavra da fé chegasse na nossa igreja. É. A gente Uau. orava, E foi orava, orava. nesse Não, inteirinho. era todos os dias. De terça-feira era quando a gente chegou em Bauru. Mas lá em Belo Horizonte eram todos Ah, os dias sim, que a gente sim. ia para lá. Tem razão. Subia lá no topo. Aí foi nesse inteirinho, no segundo ano. Construindo, em No oração. segundo ano da Ai, nossa meu escola lá, Deus, minha e da nossa. Juliana, que a Ana já tinha Aí eu ido já embora. tinha me formado, já tinha ido Foi embora. quando a Juliana foi para Londres. Adivinha quem ela encontra em Londres? Pastor Pastor Bud. Bud. E aí começa tudo, Ah, né? é, a gente Aí ele conhece. fala, vocês estão procurando a palavra da fé? Eu sou o missionário que vem do Rema, né? Eu já não conhecia o Rema. Enquanto a Ju tava lá, a gente tava lá na igreja orando de terça-feira. É, Enquanto quando a Juliana isso. foi pra Deus Londres. movendo as águas lá Foi. na... Cara, e aquela oração em línguas, assim, porque você não tem noção mesmo. A Não gente tem, apagava a luz da igreja, né? não tem o Ficava que só puxar. nós lá. Não tem, era uma oração tipo assim, Deus, a gente quer algo, mas não tem nem esperança, sabe? A gente gente não orava. sabe nem como que é. A gente Das quer 11 à isso. meia-noite, ou terça-feira.
Meu Deus. Mas existia uma nota no coração. O que a gente queria que a palavra da fé chegasse lá, mas oramos a gente não por sabia um como ano. que ia ser. Intercedemos por um ano por isso no Espírito, geramos. Depois desse um ano, terminou a gente conhecendo o Bud. Ele falando assim, não posso liberar para ter um rema lá, porque não é verbo da vida. Mas o Espírito Santo não me deixa dizer não. Terminamos esse um ano com o Bud autorizando o primeiro rema sem ser dentro do verbo da vida. Primeiro e último. No ano de 2010. Uau. Foi o primeiro e último. E hoje a gente olha para Bauru. A gente sabe que foi por causa da gente, assim. Sim. Não por causa Não, do que a gente fez. Não, mas que porque gerou Deus em queria oração. alcançar a Exato. gente. Aquilo é oração, gente. Né? Hoje o pastor Leandro é pastor de igreja. Eu quero falar, quantas pessoas saíram de Bauru? Juliana. Quantas pessoas saíram de Bauru? Raquel. Juliana, a esposa do pastor Tiago aqui, gente, é de Bauru. É de Bauru. Ela era filha do meu a esposa pastor. do Tiago Eles geraram esse tempo deles aqui em oração. Meu Uau, Deus. gente. Aí Que chega em poderoso. 2010, Juliana vem pra cá, 2009 ela vem pra cá, faz escola de ministro, escola de missões junto ao mesmo Junto, tempo. também foi o primeiro e último. Tiago Borba conhece e tal, vai pra 2010, vai lá levar o rema Meu casado, Tiago Borba e Juliana. Não, eles foram noivos. Foram casaram noivos, lá. depois casaram, é É. verdade. E aí a gente chegou lá, o que tinha? Tinha essa galera que já tava orando. Então ele chegou, já tinha essa diretoria Eita, peraí, montada bora lá. contar do pastor Marcondes? Numa terça-feira, o Pastor Leandro, ele era secretário da igreja nessa época. Teve E integral, num dia de manhã, ele, de repente, terça-feira, na hora do almoço, parece pastor Marcondes parece na o pastor igreja. Marcondes lá na igreja. Foi, E não tudo era bem, verbo da tudo bom. igreja. Não era verbo ainda, né? Mas era na época que nós estávamos Orando. É. A pastor, Juliana estava na Inglaterra, nesse período. Juliana estava na Inglaterra. E o pastor Marcondes falou assim, olha, eu estava orando na minha casa e Deus, eu estava orando sobre o estado de São Paulo e eu coloquei Deus falou pra botar um ponto no alfinete. centro do estado de São Paulo. Bauru que é eu no centro botei, do estado de São Paulo. deu na cidade de Bauru. Aí eu peguei a passagem de ônibus e vim pra cá. E tô num hotel aqui do lado da... Estou me arrepiando. A gente não vive pelo que a gente sente, né? Mas nesse momento esse tá me profeta arrepiando arrepia todos os demais, meus é cabelos. E ele pegou massa, um que hotel poderoso. na esquina, na Do quadra lado da frente da Do igreja. lado da igreja. E ele simplesmente começou a andar, achou a nossa igreja, desceu, encontrou o pastor Leandro e contou dessa experiência para ele. Ele falou assim, sim, pastor, nós temos orado por isso. Inclusive, Juliana, filha do nosso pastor, está lá na Inglaterra e ela conheceu o pastor Bud. Você vê, O pastor a Marcos Juliana falou, pastor, saiu, né? Juliana, que não era do verbo, nem conhecíamos o verbo, saiu de Bauru, foi em Londres, na conferência do Rio Song. Lá encontrou o Bud, que nem de Londres é. E ao mesmo tempo o Marconde veio de São Paulo Olha as conexões. e foi pra Que Bauru, delícia. que nem conhece ninguém em Bauru, e bateu. E a gente orando de terça-feira, a gente não tava fazendo nada. Você entende que foi a oração que construiu tudo isso? Com certeza. Foi a oração Foi. que construiu tudo isso. Intercessão. Né? Vazão, olha dá como é vazão, poderoso. A oração foi no futuro. Gente, Deus precisa que Construir alguém tudo se que levante vocês em estão oração. vivendo. Precisa, Uau, precisa. que massa. Deus precisa que alguém se levante em oração e o Precisa. resto ele faz. Verdade. E hoje o fruto do pastor Marcondes está lá com a gente. Reuel. Glória a É. Deus. Olha Olha. que coisa. Ainda tem mais engrenagens para funcionar. É. Escolha fica A para semente depois. foi plantada, né? Foi. Rapaz, é muito. Quando a gente decide mesmo viver, Sobrenatural. é que tem um período muito assim. Tem vários períodos que a gente não vê coisas. Sim. E a gente não pode cair na descrença de achar não que nada está acontecendo. Exatamente. A verdade é que nós, seres humanos, se a gente não for ensinado a viver pela fé, nós somos muito natural. É verdade. Amém. E aí a escola chegou em 2010, né? A escola em chegou, 2010, nós casamos em 250 alunos, 2011. primeira turma. A gente já chegou trabalhando, a gente descia, fazia escola. Fazia A escola, gente já era trabalhava formado, no mas a gente, financeiro. em outro seminário, mas a gente descia, fazia escola. Conhecemos o Rema. E o nosso pastor. Primeira conferência de foi o ministros, primeiro 2010, aluno da conhecemos escola. Bud. Ele estava no tudo. primeiro. A gente não pode Foi um falar junto, né? renovar. Que senão corta. Foi um renovar, foi algo maravilhoso. O nosso pastor aderiu a essa palavra. Ele leu todos os livros, foi o primeiro aluno da escola. Primeiro Então, assim, aluno da transformou. Quando um pastor pega a visão, Ele assume. Humildade. transforma. Tanto que a gente tinha várias promoções de desconto para pastores da nossa cidade. É. Porque a gente, alcançando o coração deles no Rema lá em Bauru, a gente não teria problema com as igrejas de pessoas vindo, Sim, né? sim, De claro. pescar pessoas nas outras igrejas. E aí começou, né? Foram 2 anos de Rema, a gente começou a se envolver, e aí... E aí começou Deus soprar. USA. Vamos chegar nos Estados Unidos, né? Chega Aí- vai. aí- Antes de entrar nos Estados Unidos, vocês fizeram alguma faculdade? Eu tentei Tá. bastante. Porque quando eu comecei a dar aula de inglês, eu vi que eu gostei muito daquilo que eu fazia. Eu amo dar aula. Então... Ela era professora só da que eu cultura inglesa.
Aí eu comecei, na verdade, a ajudar. Foi o direcionamento que Deus deu. Aprenda inglês. Era a única coisa que eu sabia fazer. Ah! Vamos trabalhar, vamos. O que você sabe fazer? Eu sei falar inglês, mas eu não tenho curso nenhum. Aí fui começar a ajudar, a dar mentoria para alunos que tinham dificuldade na cultura inglesa. Então eu dava mentoria para alunos que estavam com dificuldade dentro da cultura. E aí eles gostaram de mim e queriam me colocar para dar aula, mas para isso eu precisava fazer uma faculdade. Aí tive que entrar na faculdade de letras. Meu Deus, como eu chorava naquela faculdade. Como eu não queria estar lá. Mas eu precisava por causa do meu trabalho. Lembra? Diversas vezes iam me buscar e eu chorava. Eu falava, eu não quero isso, eu não gosto disso, eu não suporto esse ambiente, eu não quero. Isso não é o que eu quero para minha vida. Consegui, olha, aos trancos e barrancos, fazer metade da faculdade. E depois eu consegui me formar em teologia, né? Pelos créditos do primeiro seminário. Sim. Nós formamos em teologia. Pastor Leandro, fizemos. Pegamos convalidação dos horários, tudo. Então a gente é formado em teologia no Brasil. Olha que bem. Sim. Essa foi a ferramenta que ajudou vocês também na questão do Green Card? A gente não quer adiantar. Com certeza, com certeza. Deixa eu adiantar o processo, que fica para uma pergunta já para vocês. Com vocês. certeza também ajuda. É uma composição, né? Sim. De coisas, de histórico, né? Não é tipo assim, eu quero ir para os Estados Unidos abrir igreja. Não. A gente tem 12 anos, né, de estudo, né? De seminário, de cursos certificados, né? Então... 12 anos é o critério básico? Não, tô falando no meu caso. Sim, tá. Então, assim, Rema Brasil, Rema USA, sou ministro ordenado por Brasil, pelo Ministério da Vida, e também sou ministro ordenado pelo Kenneth Reagan Ministries. Sim. De Tulsa, né? Quantos anos lá? Lá foi 2. 2, certo. Então é uma composição de coisas que vai juntando. Agregando, né? No nosso caso, né, do Green Card, tudo, enfim. Mas antes disso, onde que a gente estava? 2010? 2010, escola, antes da gente chegar ao que eu queria falar, a ir para os Estados Unidos, foi interessante que a gente estava com uma diretoria perfeita lá. Era a gente, era o Thiago Borba, com a Juliana. Não era só uma diretoria, era uma amizade. Era uma amizade, né? Sabe aquela coisa maravilhosa? E do nada... No melhor momento. Numa das nossas reuniões... Sempre no melhor momento, Diegão. A gente varava a noite jogando Uno. Ai, como era gostoso. Tinha filho. A gente ia embora 3 horas da manhã. Mas o Rema tudo dando certo, tudo maravilhoso, sabe? Bombando de aluno, tudo dando certo. Numa das reuniões, assim, eu lembro que Deus deu uma palavra, eu falei, né, vocês vão voltar com seus feixes na mão. A Juliana falou, que palavra doida que é essa, né? Eu falei, não sei também. Começou e terminou aí, né? Passou um mês, o Guto liga, quero que vocês voltem aqui para Campina Grande. E aí Deus começou a soprar. Ai, gente, foi muito triste. Puxou o Thiago Borba. Passaram um tempo aqui, 1 ano. Não, isso aí isso aí é no Rema. Isso aí antes, isso aí é 2012, sim. 2013. Quando a gente estava em Bauru. Estava em Bauru, já estava com o nosso Rema top, tudo funcionando bem. O bispo chama Thiago de volta para Campina Grande. Começa a desfazer essa diretoria que estava perfeita. Né? Nossa, foi muito e Deus começou a soprar. Um dos outros foi indicado para outra igreja, que é o pastor Leandro. Foi para uma igreja local, pastorear agora. A gente lá também foi enviado para os Estados Unidos, sabe? Então a gente fechou, estava perfeito. Eles falaram, agora vocês estão prontos para ir. E foi nessa estação. O Borba veio para cá, o pastor Leandro foi pastorear, outras coisas acontecendo, né? E a gente foi para os Estados Unidos. Viemos para os Estados Unidos. Era 2013, um aluno chegou para mim e falou assim, estava lá no Rema, ele falou, ano que vem vai ter o Homecoming, né? Você vai lá em Tulsa? A gente tinha em 2011 já, eu conheci em 2011. Esse era 2013, e ele falando do Homecoming que ia ter em 2014. Eu falei, rapaz, eu vou não. Dentro de mim, na hora, assim, Espírito Santo. Quem disse que não? Eita, olha. A hora que ele falou, quem disse que não, eu falei, rapaz, eu disse que não porque eu não tinha planejado, não estava sonhando, já fiz as contas na cabeça. Aí eu subi as escadas, né? Lá no subterrâneo, subi e falei, Ana, ano que vem a gente vai pro Rema, não foi? Ela falou, por quê? Eu falei, Deus falou, nós vamos. Então tá bom. A gente não tinha dinheiro para ir. Mas tinha a paz no coração. Deus falou quem uma disse. Palavra. Deus falou quem disse que não. Leandro, prosperidade é não ser parado pela falta, né? Deus. Se Deus falou, ele já vai mandar a provisão. Aí eu falei, vamos embora, né? E comprei uma passagem parcelada. 2 semaninhas antes de chegar, recebemos um dinheiro pra gente viajar. Viajamos em paz. E fomos. Viajamos em paz, não. Então Viajei igual rica. Aí, conta essa história. Aí foi assim. Recebemos uma parte do dinheiro. Espera um pouquinho, olha aqui. Deixa eu falar. Gente, o legal é isso. Isso é uma experiência maravilhosa. Não, Conta. gente, sobrenatural. Tudo. Foi Fizemos tudo esforço para sobrenatural. pagar a passagem. Foi tudo sobrenatural. Eu já não estava mais trabalhando porque nós sabíamos que nós íamos embora fazer alguma coisa em Algo algum ia lugar. acontecer Mas em 2014. Algum de vocês era a
primeira vez que ia nos Estados Unidos ou já tinha Não, a ido gente outra tinha vez? ido com 1 ano de casado, nós 2011. ganhamos uma viagem Tá, entendi. de 1 ano de casado. Nós fomos pra lá, conhecemos nós dois conhecemos a igreja, ele conheceu os Estados Unidos. Certo, né? entendi. E a gente fez um passeio lá. Ganhou uma viagem do sogrão. Ganhamos uma viagem do Ele deu um empurrão. paizão. Ele falou assim, eu dei um empurrãozinho profético. E a gente voltou. Perdi onde é que nós estávamos. Aí Você agora viajou nessa como segunda rica. vez... Você viajou como como- rica. Rica, então, foi maravilhoso isso. A gente estava nessa palavra, né? Só que o Diego não. Ai, o Diego é muito pastorzão, gente. Muito pastor. Ama a gente, ama fazer tudo pelos outros. A hora que ele falou assim: eu vou, mas eu não vou sozinho, não, vou fazer uma caravana. Aí a gente fez uma caravana, nós levamos 21 pessoas de Bauru. 21 Que pessoas. nunca tinha ido nos Ajudamos Estados em Unidos. tudo. Ajudamos a tirar passaporte, ajudamos a tirar visto. DS. Ajudamos. Van, Agência de tudo, viagem, alugava Foi tudo. alugou tudo. Foi 100%. E ainda a caravana que tivesse mais gente Agência ganhava a Diego e estadia. Diana. Como a gente não estava com recurso, nós ganhamos a estadia. Fizemos tudo. Porque a gente fez, ainda vamos ganhando a nós estadia. colocamos, foi a escola que mais teve alumni inscritos. Isso. Aí ganhamos $1.000 da estadia. Ganhamos $1.000 da estadia. Só que a gente ainda estava. A gente tinha onde ficar lá, porque tinha ganhado, mas a gente ainda estava sem recurso para poder gastar lá. Sim. Uma semana antes da gente ir, uma semana antes, saiu um recurso alto. E eu lembro da gente fazendo conta antes de sair. Quanto é que nós vamos gastar por dia? Aí gastamos acho que o dobro por dia, né? Foi. Nossa, eu voltei acho que com 6 bolsas dos Estados Uau! Unidos. Tênis, não sei o que, não sei o que. Ele falava assim. Foi o dentro mimo de dele- Deus. Deus mimando vocês. Isso que eu ia falar depois. Foi Deus Pode me falar. mandando. Ai, Deus legal. me Vai, fala. Sabe quando você entra na loja e você fala assim, o que eu quero comprar? Eu posso comprar todas as coisas que tem nessa loja. E assim, mulher entende quando eu falo assim. sim. E aí o Diego falava que tinha uma nota dentro No dele. meio disso tudo, né? Dessa comprar tal. Essa mesma voz falou assim pra mim. Por que você tá comprando tudo isso se você vai morar aqui? Uau! Mas ele não me Esse- contou dessa esse eu tava voz. em Dallas. Se tu tivesse me contado, acho que talvez teria economizado Não, nas bolsas. foi bom, sabe por quê? Foi bom porque depois, tudo que a gente Você comprou. tem que desfrutar. Ai, tudo que a Mas gente tudo que nós comprou, compramos, a gente voltou. demos, vendemos. Quando a gente estava realmente de partida, Isso a foi em igreja, fevereiro. a igreja fez um mega bazar. Então nós vendemos tudo. Tudo. E os jovens trouxeram as roupas Ah, deles olha. também, os sapatos deles. Enquanto eu comprava Fizeram as coisas, cantina, deram olha, um monte de tem grana hora pra que eu nós. acho que ele é mais espiritual que eu só acho, mas não é não. Mas tem hora que, olha, é porque ele é o cabeça, né? Então ele recebe a maioria das direções. Mas ó, a gente tava lá, eu comprando, e a gente foi para um culto da Linete. A gente tava com a passagem ganhada para ir para ajudar a Gleison e Marina. A gente tinha no coração. Como a gente falava de ficar lá um inglês, a tempinho. gente não tinha ainda clareza Estados Da Unidos. onde que a gente ia. Aí A gente tava com uma viagem marcada não, agendada É. pra gente poder ir visitar Gleison e Marina. Teve um casal que chegou e falou assim: ó, eu vou dar passagem pra vocês ir pra Europa, conhecer o Verbo da Vida lá e passar um tempo lá. E Juliano já tava fazendo. Vocês vão conhecer Londres, conhecer a França. Fazendo tal. itinerário ali, né? É. Já tava montando. Já. E aí, sobrenatural E a também. gente né? comprando, chegou num culto, Linete orando, o Diego recebeu essa direção em fevereiro, que a gente ia morar lá em Tulsa. Foi 2 direções. Primeiro, assim, pra que você está comprando tudo isso? Você vai morar aqui, né? A gente fala tudo isso, mas não era absurdo, não, viu, gente? Do jeito que ela fala pra gente saía com 1000 malas, mas não era, não. Era só você comprar o que você quer. Sim, claro. Né? Até porque o poder de compra lá. Exato. E naquela Infinito, época, é totalmente. eu É paguei infinito. $1,98. Pronto, nessa o dólar época. tava baixinho. 1,98, 1,95. Ó, Meu O dólar Deus. tava super Aí o que baixo. acontece? Aí a gente foi pra Tulsa. E passamos tempo em Dallas antes. Depois fomos pra Fevereiro, né? Tulsa em fevereiro. E lá tem reunião de oração. De novo, oração. Cara, a gente sempre fez parte das reuniões de orações. Algo que marcou a nossa vida. Mesmo quando não tinha, nós nos reuníamos para orar. Lembra que trouxe o remo? sim. Meu É algo Deus. que a gente aprendeu na vida, sabe? Quando tem uma barreira, quando tem uma dificuldade, nós vamos orar. Oração. Oração em línguas. Olha aí a chave, gente. Você que Eu- está nos assistindo aí. Não é, Compartilha com as pessoas que você ama essa conversa inspiradora. A não é oração. balela, não é balela, isso é real. Cara. Isso mesmo. Oração é real para nós. Então, pastorzão, desculpa, falar. Não, mas é que a questão da oração é que muitas vezes a gente se antecipa ou fica muito agoniado, né? Querendo orar e ver as coisas acontecer. Orar e ver as coisas acontecer no momento, né? Ansiedade. Mas às vezes a gente está gerando. Persevera. A mulher, quando engravida, ela fica 9 meses grávida. Ela não engravida e o bebê nasce no mês seguinte. Ela tem todo um
preparação, o bebê está crescendo, o bebê está sendo gerado. E a gente crê que oração foi o que a gente fez, né? Nesses vários anos, gerando a palavra da fé, chegando para Bauru. A gente não orou durante 6 meses, ou 2 meses, e a palavra da fé chegou logo depois. Não, estava sendo gerado. Era o tempo certo. Então, assim, pro Rema foi um ano, ora né? e persista e ora, porque por mais que você não veja o que está acontecendo, coisas estão sendo geradas. A nossa oração é pela fé. Coisas que nós oramos estão sendo geradas, quer a gente veja ou não. Agora, você quer orar 1 mês, você vai gerar uma coisa que você orou 1 mês. Você quer orar 1 ano, você vai gerar coisas maiores. A gente reunia a instrução que eu dava ao pessoal assim, ó, vamos orar em línguas. Se vier alguma inspiração, você ora, você exala, né? E você fala. Se nós vamos orar em línguas pelo plano de Deus para essa cidade, para essa igreja, para você. Que coisa boa. Então, olha, então eu já entendi. Vocês estão há 7 anos com a igreja lá nos Estados Unidos, faz 7 anos, né? Que é a primeira igreja, Verbo da Vida, nos Estados Unidos, da onde a palavra saiu, né? Por meio do pastor Buddy. Isso é grandioso. É interessante que vocês carregam esse pioneirismo de levar para lá e estabelecer a igreja. Faz 7 anos e é uma igreja de sucesso. Sim. Então, assim, conta aí a receita. O sucesso disso Hoje tudo. são pastores nos Estados Unidos, né? Há 7 anos de igreja, aí dessa igreja já tem mais 3, não é assim? É Expansão. uma em, vamos lá, em São Francisco. São Francisco, Pensilvânia e Washington DC. Então, já olha só. A E igreja Boston agora com o apostólica, Marcelo, né? Boston, Pastor apóstolo também, vocês, né? Glória a Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Então, assim, qual é a dica, assim? Poxa vida, para que essa coisa flua, obviamente, obediência, a gente sabe disso, mas fala aí, eu sei que foi desafiador. Fala dos desafios, como começar as coisas, começar a enxergar tudo isso, e as coisas acontecerem, as pessoas chegando, porque eu acredito que quando começa, um dos grandes desafios é a quantidade de pessoas para ajudar vocês a fazer a engrenagem funcionar. Sim. Eu acho que deveria ter uma multidão esperando vocês lá. Sim, eu acho que tem um estádio orando, só esperando esse casal chegar. Poxa Então, vida, nós estávamos esperando vocês chegarem. Multidão. A gente teve um casal que eu lembro que estava no apartamento lá do lado do ministério, né? E eles me ligaram, que é o Vicene e Yane, estão conosco até hoje. Amamos demais, ele é membro da nossa diretoria, ela é ministra em treinamento, são um casal bênção. E ela era do Verbo, se converteu aqui em Parnamirim, chegou lá em Orlando e falava pro marido dela, tem que ter um Orlando aqui. Tem que ter um Verbo da Vida, tem que ter um Verbo da Vida. Ele falou, eu sei, amor, não tem. Ela falou, não, eu vou começar a orar. Ela começou a orar Olha. e pesquisou na internet, de repente viu o nosso, no site, quando a gente tirou uma foto lá em Tulsa, logo depois que a gente decidiu, o Guto nos convidou para ir, nós falamos, nós vamos, e gravamos o vídeo, tiramos uma foto e botou no portal. Ela viu no portal, ela falou, eu falei para você que vai ter uma igreja aqui. Eita! Aí lá falava que era Flórida, não falava que era Orlando. Sim, Né? Flórida gigante. E na época a gente tinha assim, instrução vindo do ministério que era na região de Miami, Pompano Beach e tal. Mas no meu coração, mais uma vez, eu tinha Orlando. Não conhecia, nunca fui lá, nunca tive desejo de Disney, Mickey, nada disso. Mas tinha essa nota de Orlando. Mas tenho certeza que foi esse casal orando que gerou Alguém também lá. gerou. Claro, esse casal chamou você. Foi, vocês que foram gerou. enviados porque existe uma necessidade. Então, quando chegamos lá, tinha esse casal Gente, tem já tanta nos gente, esperando. Tem tanta gente orando por coisas e a gente é resposta para eles. exato. Tá? Exatamente. Então esse casal estava nos esperando e quem foi já conosco nos dar apoio é o pastor Marco, que hoje está na Pensilvânia, que ele morava em Houston. E ele falou, Diego, aonde vocês forem, eu e a minha família vai para estar junto com vocês, Meu com o Verbo. pai do céu. É. E foi Que foi literalmente. outra família também que veio, que foi o nosso braço direito e esquerdo, que fez tudo acontecer. Eles passaram 2 anos. Marco, ele estava trabalhando em Maryland, em Washington. Maryland, em ou Maryland. em Houston, fora de Orlando, né? E as meninas, a Raquel, Bia, Laura e Mia, estavam morando em Orlando. O O Marco Marco vinha chegava na sexta-feira à noite, ia embora passava o domingo à noite. sábado com a gente, o domingo de manhã no culto, domingo à noite ele ia embora. Durante 2 anos, as meninas ficaram sozinhas em Orlando. Tudo por causa da igreja. Da visão. Então, se não fossem eles, a gente não teria caminhado tão rápido quanto a gente caminhou, com certeza. Até que chegou o momento deles estarem juntos e eles foi quando eles foram para Pensilvânia e falou, já que vocês estão indo para lá, bora abrir uma igreja então, né? Então, E pastorzão também. e a Marco Pastorzão. compra do prédio, vocês começaram primeiro, que nós reunimos numa casa, alugou o primeiro prédio. Na casa do Marco e da Raquel. nós Começamos começamos. no nosso apartamento, na nossa casa, mas era muito pequena. Depois fomos para casa do Marco e da Raquel. Ficamos um bom tempo lá. Um bom tempo, assim, 3 meses, né? Iniciaram com discipulados. Reuniões de sábado à noite. Reuniões de sábado à noite, mostrando os vídeos já do Verbo da Vida, discipulado do Verbo da Vida. Mas a gente começou como culto já.
Já começamos com Começamos com louvor, igreja. tudo. Começamos Era com tipo assim, igreja. louvor, é o nome de Igreja. louvor, palavra, Isso, convite para salvação, tá? Sim. Aquele lá, bem... Igreja. e foi desafiador, porque assim, Poxa. muita gente vai lá para quer abrir uma igreja, fazer alguma coisa, né? Às vezes até visando visto, alguma coisa Sim, assim, claro. infelizmente. Mas a gente começou simples, do nosso jeito, da maneira, né? O pastor Tiago foi lá, a Juliana também, né? Teve um culto. Na casa da Raquel e do Marco, ainda lembra? Na casa da... Muita gente foi naquela casa. Teve um culto pastor marcante. Andrezinho, pastor Humberto. Teve um muita culto gente formato visitou a Tizianelli. gente. Ei, teve um culto marcante, porque assim, quando era sábado à noite, já que você quer saber do começo, né? Fala, vai. Quando era sábado à noite, bastante gente ia. Porque o culto das igrejas, das outras igrejas, era domingo de manhã. Então tinha gente que era simpatizante com o Verbo da Vida. Então, culturalmente, Conhecia- os cultos são pela manhã. São Sim. sábado, domingo de manhã. Domingo de manhã. Só que a nossa reunião era sábado à noite. Então, Deus falou, vamos mudar para domingo de manhã. Quando eu falei, vamos mudar para domingo de manhã, as pessoas que era do Verbo, mas estavam em outra igreja, tinham que tomar uma decisão. Eita. Ou eu vou com o Verbo do zero, ou eu vou permanecer na minha igreja. Então, quando nós mudamos de Foi o sábado... jeitão raiz mesmo aí, tá Foi. vendo? Foi. Quando foi do Ou era ou não sábado era. para domingo de manhã, teve um culto de ser nós, né? Só eu, família do Marco, 3 famílias. Mas a gente fazia tudo acontecer. A gente fazia louvor, tudo orando. a gente fazia É. pregação, como se a gente estivesse pregando para um monte de Aí, gente. Marco, a gente tava orando, lembro agora. Tava aqui no louvor. Começamos o culto às 10. Deu na hora de começar, começou, não tinha ninguém. 10 horas da manhã. Tava Diego, eu, Marco, Raquel e Rose. Tava nós Só 5. nós. É. E esse casal que tava orando tava em outra igreja que eles estavam terminando de fazer o casamento, que eles iam casar. Só tinha nós. E eu tocando violão, a hora de começar, começamos, Eu Ana tentando louvando. cantar. E eu dentro de mim, eu falei assim... Nó na garganta. Eu falei, Deus, eu aquele não vim negócio. aqui porque eu quis. Não, você parou. Aí você né? parou. Eu falei? Você parou o louvor, falou e começou a orar desse jeito. Eu não vim aqui porque eu quis. Eu não vim aqui porque foi da minha imaginação, porque foi da minha cabeça. Nós estamos aqui por causa de uma palavra. Eu não preciso dessa palavra. Se você mandou aqui é porque tem um povo que precisa, mas eu já conheço a palavra. E eu vou entregar nas tuas mãos. Tipo assim, eu vou não ter a responsabilidade de fazer acontecer. Nós já tínhamos começado o culto, a gente estava no meio do louvor. A gente tinha começado, já estava em clima de culto. Você parou de tocar, você estava errando todas as notas, eu lembro. Nervoso. Você estava é. tão nervoso que começou a errar todas Pressão, as né? notas. Tipo Aí assim, nós "Ih, agora já paramos, era, vai vir agora ninguém, já acabou, era, acabou. já Não vai era." vir ninguém. Eu fiz essa E ele oração. parou, ele fez essa oração. Rapaz, a hora que ele terminou a oração, tocou a campainha, entraram 3 ou 4 famílias. 4 famílias. Que estavam rodando perdidas no bairro, que não sabiam. No mesmo... E a hora que começou Meu a entrar, a gente olhou Deus. pra Raquel olhou pra mim, a gente não conseguia esconder o sorriso assim, aquele monte de gente. E a gente fingindo que tava tudo bem, que a gente Foi tava a esperando, galera que o culto não tinha começado ainda. A gente fingindo tudo, a hora que eles entraram, "Oi, bem-vindos", né? Era, Falei, vamos começar daqui a pouco. acho que foram umas 3 ou 4 famílias. Foi, Eu galera lembro. desafiador, Foi gente. muita aventura gente, isso foi aí, muita gente. gente. Entrou umas 15 pessoas. Porque De uma muito vez. filho, né? Umas 15 pessoas de uma vez, aí a gente sentou. E a galera que tá aí, conosco até hoje. Ah, o culto vai começar às 10h30. Aí a gente começou o culto de 10 novo. tipo assim, Nós começamos o culto mais uma vez. Depois desse é o culto, jeito Tizianelli de fazer. depois desse Que culto, culto tem 2 começos. depois desse culto, nunca mais voltamos para trás. Nunca mais. Foi só Meu avanço. Deus. Aí mudamos de prédio, depois alugamos o primeiro prédio. O Guto tava lá, pastor Humberto passou lá. Rapaz, toda vez que quer ter algum grande, toda vez que vai ter algo grande na nossa igreja, Deus envia ministros. A gente nunca traz. Fases novas, né? Toda vez que tem uma fase nova, Deus faz assim, ó, do mesmo jeito. Com adoração. Poxa. Não foi agora, aniversário de 6 anos? Sim. Craig Reagan não foi lá? É. Ele falou, não precisa me pagar nada não, eu vou estar aí nessa data. Eu convidei ele, falou, não, eu vou estar aí nessa data, não precisa me pagar nada não. Meu Deus. Mesma data que ele estava comprando passagem, ele vai estar lá. Então, toda vez que algo ia acontecer na igreja, Deus mandava esses ministros. E aí ficamos lá, depois fomos para um prédio, ficamos 3 anos. Fomos para o prédio que nós alugamos, que estamos hoje. E nesse prédio fizemos uma adição há 1 ano e meio atrás, que mais um, né? Hoje nós estamos lá com Expansão. 1.500 metros quadrados, uma coisa assim. É um negócio absurdo. Bastante coisa. É uma benção. Tem muita gente que vê a ida para os Estados Unidos como algo... missões nos Estados Unidos como um luxo. Né? Então, Sabe de nada. as pessoas elas não entendem o propósito. Então, a gente tem- Muitos estão pensando exatamente nisso. Ah, vou lá, vou Curtir. somente desfrutar, Vou né? curtir. Curtir. Mas missões é trabalho. Tem o desafio da cultura, Tem o Tem. desafio do dinheiro. do Olha, dinheiro, do dólar. né? Assim, a diferença de moeda, né? Na hora da conversão. Enfim, você junta uma grana boa aqui no Brasil, aí quando você faz a conversão, você olha assim, Não de, dá poxa, nada. né? O dólar tá, acho que tá a 5 agora. 4,8, 4,9. quase 5, né? Quase 5. Aí, ou seja, 5 vezes, quase 5 vezes mais desvalorizado em relação ao dólar.
Existe um desafio. Agora, eu acredito que o maior desafio não é nem dinheiro, porque dinheiro é uma ferramenta. A Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor, ele inclina para onde quiser. Eu acredito que o maior desafio é nós enxergarmos como Deus enxerga aquele propósito, aquele chamado. Se a gente alinha a nossa visão com a visão de Deus, faz como vocês aí, né? Vocês vão-se embora, constroem oração, avança com tudo isso e a gente vê aí a coisa acontecendo. É porque se muda achando que é luxo, achando que vai ter uma vida boa, fazer igreja. Volta, porque o coração não resiste. está na coisa certa. Volta, não perde o que tinha e o que ganhou lá, consome e volta devendo. Porque como o dólar é muito alto, é o que a gente vê lá. Falando, ou você vai com um propósito, ou você vai com um propósito. Porque se você for sem um propósito, você volta. Bom, porque você não consegue sustentar. A vida lá é muito cara. Nós mudamos em 2014, pensar, né? As pessoas acham que a vida lá é de outlet, que a gente vai na Ross todo dia. Que a vida não é assim. Lá existe tudo é caro. É que turista também não tem o custo de vida, né? Não, que é caro para quem mora lá. Turista. Só um exemplo, a gente estava numa casa de $2.500 que a gente foi renovar o contrato, ele foi para $4.000. Tipo assim. A cidade deu um boom, ele falou assim, faz uma contraproposta. Contraproposta de quê? De 2.600? Porque então ficava impossível, estava quase dobrando. Então, assim, são desafios que a gente acaba passando lá, que é ser a pessoa... Que, assim, o que eu falei do desafio do dólar, é assim, a pessoa, ela ganha por hora. Então, uma hora a mais de trabalho. Então hoje eu não vou na igreja, não. Eu posso trabalhar mais 3 horas e ganhar Olha mais só o desafio, então. Entendeu? O capitalismo é muito forte. É um efeito de distrai. Aí o patrão fala assim, se tu trabalhar sábado, domingo, tu ganha dobrado. Meu Deus. Olha aí só, tá vendo? É loucura. Mas então, a gente foi em 2014, tudo culminou. Contei o testemunho, né, ontem no JP, não lembro. 2014 foi, e aí o dólar tava... Cheguei a comprar 1,98, 2,3. Primeiro ano foi benção. Segundo ano deu Lava Jato. O reais foi... $1 foi para R$6. Ai, chegou a 6, é? Chegou a 6. Pouco 6 mesmo. Então, assim, vários desafios, né? E aí, a gente sempre... esse dinheiro que a gente tinha levantado... Aquele dinheiro que me levou... Aquele dinheiro, desde, né, a gente usou, investimos em nosso chamado. E nesse período a gente não tinha nenhuma clareza o que faríamos depois. Não. Eu lembro da Ana chegar e falar assim, amor, o que nós vamos fazer ano que vem? Eu falei, amor, nós temos convicção que é para fazer esse mês que vem? Então vamos fazer. Porque o padrão... O resto a gente faz. Aprendi, viu? Eu peguei essa palavra para mim. Olha aí, você que está nos assistindo, vai pegando aqui. Tá sendo lançado vários códigos. Quando não tem uma palavra específica, faz o que é padrão. Sempre tem uma. Faz o que é normal. Qual foi a última instrução? Entenda bem. Por isso, até quando eu recebo profecia alguma coisa, eu quero entender o que a pessoa está falando. Você usou essa palavra ou aquela. E é até bom para nós, quando a gente é usado em dar uma profecia, a gente tem que ser preciso. Sim. Você gosta de esperar, ouvir direito, ouvir bem, e usar certos termos, do jeito que eu escuto falar. Um momento também, calma. Né? Como esse da Juliana, né? A gente tava lá e você vai voltar com os feixes na mão. Olha que profecia nada a ver. Mas foi só isso que eu ouvi. Passou um mês, o Guto falou, vocês vão voltar para Campina. Aí ela falou, feixes é o quê? Com o nosso fruto. Sim, claro. Daquilo que a gente fez em Bauru. Então eu vou voltar, eu dei fruto. Eu fiz uma... Então encaixou para ela, mas eu não posso nem falar de mais, nem falar de menos. Então, assim, é a palavra de Deus. Tem que ser espiritual. Resumindo, você tem que ser espiritual. A nossa vida é Tanta espiritual. coisa aconteceu lá. Na hora que foi sair nosso green card, né? Foi sair nosso primeiro visto. Vocês deram entrada, né? Aplicando para o green card. A hora que for... O green visto card era como turista. o green card agora foi o último passo, né? Sim. Foi turista, estudante, religioso e green card. Então, quando chegou no religioso, primeiro religioso, eles pediram a mamadinha lá. E antes, a mamandinha foi lá e falou, Deus está mandando eu vir morar aqui. A mamandinha não foi lá morar nesse tempo, cara? Sim, teve o tempo. Como é que eu vou pedir pra mamandinha ir morar lá pra me dar o visto? Você entende o que eu digo? É Deus, cara. É, Deus. Ela chegou visitando e falou assim, Deus tá... Eu tô em direção de morar aqui com vocês, vou voltar a morar aqui. Pois é, interessante. Você lembra dessa época que ela passou lá 1 ano e meio, 2 anos? Porque ela de repente disse, eu vou morar lá, aí todo mundo... Mas, mamandinha, assim, a tua realidade aqui... A gente não consegue dar assistência para já foi construído durante anos aqui. Ela disse, não, mas eu vou morar lá. Aí a polícia ligou pra Raquel, esposa do pastor Marco lá de Pensilvânia, e falou, quero uma entrevista com a Jen, que é sobre o contrato do pastor Diego e tal, que eles estão querendo pedir um visto para...
Então, assim, cara, Deus... Eles queriam entender tudo, né? E Jen tava lá. Mostraram até uma foto minha. A Jen falou que a polícia mostrou até uma foto minha. Falou, quem que é essa pessoa aqui? A Jen falou, é o Diego, rapaz. Eles tinham uma foto tua já. Tem, a polícia falou assim, eu só quero saber, a gente tá falando da mesma pessoa. Sim, é o Diego, é o missionário Diego que a gente vai trazer para essa igreja. É porque tal. o visto de religioso deu muito problema, porque era o visto mais fácil de você conseguir. Antigamente era mais fácil. Então, infelizmente, teve muita gente, muito Que pastor, abuso muita de igreja poder, né? abusando desse visto. Dando emprego para pessoas, O cara abre dando uma visto, igreja, mas tem não dando 5 emprego. membros e dá 10 vistos. Teve muito Entendeu? disso. Enfim. Hoje já é mais Mas a gente vê tanta coisa. Quando a pessoa fala, meu, o que você fez? Rapaz, eu não fiz nada, na verdade. Porque é tanto peça nessa jornada que eu não consigo construir isso. Eu não consigo movimentar. A gente estava lá, o Sueli foi passar 3 meses lá, o Guto passou 1 mês nos Estados Unidos. Quanto que Guto consegue tirar 1 mês em dezembro? Verdade, gente. Tudo cooperou Entendeu? Para o então, processo. a gente lá, o Guto chegou, ele nos convidou. Então, conhecemos ele lá de perto, ele nos conheceu. Então, rapaz, e é ele tanta conhecia coisa. a gente Pelo do Tiago. Referência do Tiago Borba. Referência do Tiago Borba, porque a gente, na época, nem Verbo da Vida era. A gente tinha feito o remo, tinha ajudado em tudo, mas a nossa igreja ainda não era Verbo da Vida. Tanto que quando falaram, uns 15 Diego e podcasts Ana aqui pra vão falar começar... Diego e Ana vão começar a igreja nos Estados Unidos. O povo, quem é Diego e Ana? Eles nem são do Verbo da Vida. Quem é Diego e Ana? Só que o que as pessoas talvez não entendam é que a gente tinha uma história com Deus antes. A gente não tinha uma história com o Verbo da Vida, mas a gente tinha uma história com Deus. Só que quando nós conhecemos o Verbo da Vida, nós casamos com o Verbo da Vida. Destravar, né? Também potencializou também essa ida pra lá, né? Potencializou eu tava conversando com o Guto até semana passada e falei assim, Guto, do mesmo jeito que eu escolhi a Ana para ser minha esposa e vou honrar ela até Jesus voltar, até Deus... Ela é minha esposa, vai ser minha única esposa. Eu falei, nós escolhemos o Verbo da Vida. Sim. Nós somos leal à sua visão, à visão de vocês, à nossa visão, à nossa casa. Por isso que a gente fala, nós somos campinenses, nós somos daqui. Sou Paraíba. Porque isso é honra, gente. Isso é honra, esse é o lugar que Amém. Deus nos plantou e acabou, e tá ponto final. Aí eu vejo uns pastores doidos aí saindo, querendo abrir igreja, fazendo coisa, sai da visão, sai de tudo. Rapaz, tá tanta debaixo coisa, de uma né? liderança Sim, que nos sim. protege, você entende? Pelo amor de Deus. A Bíblia fala que o óleo ele é derramado sobre a cabeça de Cima pra Arão, baixo. aí vem descendo pela barba, Sim. escorre pela roupa. Então todo o corpo ele é abençoado, ele é tocado pelo óleo. Então nós somos sim tocados pelo óleo. O mesmo óleo que toca na cabeça dele Mesmo. nos toca em algum ponto, que é onde a gente está ali localizado no corpo. Né? A gente vê isso nos Estados Unidos, o avanço, o progresso de vocês lá. Eu e Kelly, vocês são assunto da gente lá em casa. Viu? É verdade. Nós temos falado sobre vocês, nós temos nos alegrado com Vocês que são Deus... inspiradores, né? E eu tenho certeza que quem está nos assistindo quer muito ouvir falar como tudo aconteceu, como Deus falou ao coração de vocês, os Estados Unidos, né? E quem está nos acompanhando aí, se você tem o desejo no coração de fazer missões, foi dito vários códigos aqui, e eu sei que você vai ser muito edificado compartilhando também com outras pessoas. Verdade, gente. Os filhos são 3. Vieram todos nos Estados Unidos. Todos American. Todos American. Dieguinho nasceu em Tulsa, Então, sou Oklahoma. Joana e Gabi nasceu em Em Orlando. Orlando. É. As duas. Puxa vida. Não, pode contar. Dieguinho nasceu lá em Tulsa. Eu cheguei lá, nós chegamos lá e eu... no mês seguinte estava grávida, 2 meses depois. 2 meses depois já estava grávida. Não sabia nem como que era, para onde ia, o que tinha que fazer. E graças a Deus deu tudo certo. Deus né? deu toda assistência, Deus né? deu toda Paula nos ajudou assistência. demais. Paula Que Rolas bênção. nos Vocês ajudou lembram da muito. Paula Rola? Herança vem, Paula, vem a assistência. Não tinha como dar errado, né? Minha sogra também consegui ir lá, Minha passar um mãe tempo. Fiz conseguiu. uma viagem pra Tailândia, ela ficou lá 1, 2, 3 meses. Foi um tempo muito bom. E inclusive, quando o Guto chamou a gente para começar a obra Começar a obra na na Flórida, a nossa primeira resposta para ele foi: agora não dá, Guto. Não sei se você já disse não para Guto, né? Mas assim, a gente falou: Guto, agora não dá. Eu tava grávida. E Diego falou: não é o melhor momento. A gente correu um risco muito grande de passar a bola para outra pessoa, né? Mas não é que Mas foi, não. aí- É que, tipo assim, não ele foi, nos não, a chamou gente no não final de tinha 2014. condição. Ele nos chamou no final de 2014. É. A escola ia terminar em maio de 2015. Era quando O Dieguinho ia nascer em julho de 2015. Eu falei pra Guto, nunca fui pai. Eu nunca fui pastor. Eu acho que se eu entrar nessa em 2015, acho que vai ser uma pancada meio grande. É. Então eu tô querendo ficar aqui em 2015 e em 2016 a gente vê o que vai acontecer, né? E assim, e foi bom porque nesse período a gente teve convicção, né? Sim. De ser, porque você não pode, né? Você tem que ter essa convicção, né? Pra ser Claro, pastor sim, e sim. pioneiro, outro lugar, tudo.
Mas assim... Muita mudança, né? Eu não sei se hoje, olhando Pensa pra trás, eu não sei se... Diego, você fez a melhor escolha? Eu não sei. Eu fiz a melhor escolha baseada naquilo que eu... Quem eu Melhor era, escolha quem do eu quê? era. Mas olha o Ah, fruto tinha hoje. começar a igreja antes? É. Mas sim. olha o fruto hoje aí, ó. Então fez boa escolha. Né? Porque assim, Tá. a eu gente... que ia parir, né? Eu acho que a A escolha Ana foi que ia boa. parir, coisas que ia acontecer. Mas eu lembro de chegar pra ele e falar assim, falar, Guto, mas o senhor fica à vontade. Se o senhor quiser abrir em 2015, o senhor manda quem você Tamo quiser. junto. O senhor manda quem você quiser. Entendeu? Sim, entendi. Falei pra ele, o senhor fica à vontade. Aí chegou 2015, estava caminhando pro final de 2016. Falei com ele, falei, Guto, estamos aqui caminhando pra 2016. Ele falou, Diegão, não tem outra pessoa. A vai parada ser, é com vocês. Vai ser Era com vocês. gente. Vai ser vocês. Vocês construíram essa oração lá em cima, na torre da igreja. isso É loucura, né, Poxa, cara? Não tem como. É loucura, né? Deus é fiel. É como você ministrando aqui, você falou, as coisas acontecem primeiro no reino do Espírito. Na verdade, o natural é apenas uma consequência do que já começou no reino do Espírito. Vocês tinham construído isso em oração. Né? Exato. E aí, esse tempo assim de começo de igreja, filho chegando, a obra lá correndo, foi desafiador, não foi? Foi bem desafiador. A gente também não sabia, né? Nunca tinha Pastoreado. nunca tinha pastoreado. Passamos como um treinamento, fizemos um pastorear. treinamento aqui 3 meses, né? Fizemos treinamento, mas Ficamos não aqui sabia como que ela relação conhecendo com tudo pessoas, do verbo, né? né? Acho que essa foi a maior dificuldade. De outra foi, cultura. Na verdade, a gente até costuma brincar que a gente não tem uma igreja de brasileiros, a gente tem uma igreja de imigrantes. Porque Que é as diferente. necessidades são completamente diferentes. A necessidade de imigrante é completamente diferente. Aqui você É tá no seu outra. país, você tem amizade, você tem seu sogro, você tem sua sogra, você tem pra você onde ir. tem tudo. Lá Imagine ninguém tem você com a ninguém. sua família, você vai lá, você não tem ninguém. Você não Não é conhece só a ninguém. gente que não tem ninguém. Os nossos Entendeu? membros também Tipo, não têm. então a ninguém. igreja- São vocês e vocês mesmos. E a igreja, para a pessoa, ela representa hoje muita comunhão, Sim. amizade, entendeu? Porque ele não tem pra onde correr, não tem a casa do sogro pra pra ir igreja. almoçar, não tem onde deixar os meninos, entendeu? Então a comunidade brasileira, a igreja representa muito pro imigrante. O imigrante tem as necessidades que você não tem aqui hoje, que nós não temos como brasileiro, mas chegando lá você vai ter. Entendi. Falta de casa, se sentir limitado pra conversar com alguém É um na ponto rua. de apoio também, né? Esse ponto é muito forte, muito né? forte, Apoio. muito. De acolhimento, de apoio, direcionamento, né? E tanto no verbo, gente, é um choque também de doutrina, né? Sim. Porque eu tô pregando o tempo todo. Ó, eu não vim aqui buscar uma vida melhor. Essa aqui não é uma igreja para quem quer uma vida melhor. Aqui é uma igreja que quer viver com propósito. Sim. Então eu tive famílias que saem da igreja que falam assim, pastor, admiro você, seu caráter, a sua igreja, mas eu vim aqui buscar uma vida melhor. Eu não vim aqui para buscar chamado, não. Falei, bom demais. Vai para outras igrejas. Deus te abençoe. E vai, e sai, tá Avança. tudo bem. Eu tive agora uma família que saiu, amo eles, nós se amamos, nos amamos. Ele falou assim, Diego, não encaixei na visão do verbo. Ele tá vendo que tá vindo escola de novo, e é preparação, e é levantando ministro. O verbo é levantar Desenvolvendo ministro o tempo pessoas, todo, né, é. bicho? Ainda mais a igreja, que daqui Sim. vai sair tantas. Não é quantidade, é A qualidade. nossa visão é levantar ministro. Sim. Então, às vezes, a pessoa não quer, ela quer só aquele culto que vai lá, escutar uma palavrinha boa para abençoar a semana dela, ela fica. Mas o verbo não, nós temos essa visão. Tem um propósito, né? Ele tem uma causa. E nós- Multiplicação. E nós já viemos por causa do propósito. Multiplicação. E não é agora que nós vamos mudar e virar um clube. Ah. Muito bom. Né? Essa conversa tá tão maravilhosa. Mas- Vocês... Gente, deixa eu só perguntar uma coisinha aqui. Quais são os próximos planos? Assim, vocês têm alguma clareza? Assim, tipo assim, vocês estão orando por algo? Estamos. Qual é assim, tipo, ó, a gente tá orando, construindo em oração algo. Estamos. Fala aí pra mim. Eu queria ouvir, Kelly. ele dizendo. Mas eu queria falar antes um dos meus erros que eu tive, Sim. que é um erro que vai abençoar muita gente. A gente não tem falta de convicção e direção, mas até hoje, às vezes eu erro de comunicar direito. Eu lembro quando a gente estava avançando para o galpão, que é onde a gente tem o templo hoje, Deus falou comigo, rapaz, tá tudo bem, vai dar tudo certo, mas você tá indo sozinho. Um dos grandes ensinamentos é eu aprender a comunicar e levar, por exemplo, a diretoria junto, a crer. Sim. Entendeu? Então, assim, isso é algo que a gente precisa sempre estar. Deus não adianta você só ter fé e fazer as coisas. Nós temos planejamento, temos convicção, mas temos que levar pessoas também junto com a gente. Sim, claro. Isso faz parte do ensinamento. E é uma força. Algo que o Bud fez maravilhosamente aqui e que eu tenho aprendido a fazer. Né? Mas os planos são o seguinte: nós estamos lá mais 2 anos nesse prédio, né? E o nosso desejo no coração, nós estamos gerando isso, tá? É adquirir uma terra, adquirir uma propriedade, né? E o que a gente quer fazer? Qual que é a visão do Verbo da Vida lá? Ser uma igreja forte, mas ser uma base missionária. Uma sede mesmo. Ser uma lá, sede, nos Estados Unidos. exatamente. Do Entendi. jeito que Campina Grande é para o Brasil, Orlando vai ser para os Estados Será Unidos. assim, em nome de Jesus. Né? Então fazer essa base, ter esse movimento de missionários vindo,
poder ajudar o ministério em treinamento, do que for, língua inglesa, fazer talvez um curso para lá, uma especialização de escola de missões, alguma coisa. Isso aqui eu tô falando de mim, tá? Sim. Mas cooperar com o ministério de lá para fora. Né? E também ser uma base forte lá financeira. Porque hoje, para a gente mandar um missionário daqui para lá, você não faz nada com menos de 20 mil reais por mês. Mas imagina o que eu faço com 20 mil dólares por mês. Em qualquer lugar do mundo. Mandar um missionário para a África. Você entende o que eu digo? Entendi. Reverter. Deus quer nos colocar lá numa posição de ser farol, voltar a ser esse farol. E mandar pessoas agora com o dólar, com a moeda que é. Entendeu? Entendi. Então nossa missão é muito grande. Nós estamos lá por longo prazo. Nós não estamos lá só para algo curto, não. Nós estamos lá para disseminar essa visão, né? Amamos o povo local também. Amamos a língua inglesa. Estamos desenvolvendo o inglês. Nossos filhos vão conquistar os americanos mais do que nós. Amém. Em nome de Jesus. Então estamos treinando eles para isso também. Exato. Né? Então, assim, é expansão. Expansão dentro, no nativo, expansão com o imigrante, expansão da visão, de ser esse polo, ter esse lugar. E me cura, milagres, sinais. Meu Deus, que poderoso. Né? Verdade. É assim, grande, né? Grande. E deixa eu te dizer que Deus, ninguém faz nada só. Sim. Se você está só e fazendo alguma coisa, você pensa que está fazendo. Na verdade, você não está fazendo nada. Eu creio que Deus vai sim, né, agregar muita gente lá. Amém. Eu creio que Deus vai levar muitas famílias. Sim. Amém. Né, para pegar junto com vocês lá. Do próprio lugar, né? Pessoas sendo atraídas mesmo para somar. Exato. Assim, qual é a distância, ou qual é o tamanho para que Deus pegue uma pessoa, seja de qual parte for do mundo, e leve para vocês? A mesma distância é pegar alguém que está bem pertinho de vocês. Para Deus não tem essa distância, porque Deus é quem coordena as coisas. E quem estiver nos assistindo já pode começar plantando nesse ministério. É verdade. A gente vai deixar o Instagram deles aqui. Vocês podem entrar em contato lá no direct e conversar com eles. Invista mesmo nesse ministério. Comece plantando. Se você deseja, se Deus falou no seu coração, missões nos Estados Unidos, comece plantando. E eu tenho certeza que você vai ter colheita, porque nós estamos diante de uma grande colheita. Deus é fiel. Não é isso? Então, eles plantaram, começaram plantando, investindo também do dom, do chamado, da habilidade do inglês, né? Ajudando outras pessoas que talvez já estejam até lá, porque você plantou. Então, você pode começar também plantando nesse ministério grandioso. Verdade, gente. Olha só. Vale a pena plantar em boa terra. Uma boa semente, numa boa terra, é um bom fruto. E você pode fazer isso, como que ele mesmo falou aqui. Isso mesmo. Estamos muito felizes por ter vocês aqui conosco. Amém. O tempo de vocês é muito concorrido aqui no Brasil. Eu sei disso. Vocês já estão aí, já estavam... Viajaram muito. A gente já estava falando aqui, a mulher, né? O homem não, o homem é de boa, né? Vamos voltar, vamos ter que arrumar as malas, vamos ter que fazer isso, vamos ter que fazer aquilo outro, não é? Não, mas a nossa igreja é prioridade para nós. Amém. O povo de vocês estão esperando vocês lá. Né? Eu sei que vocês deixaram boas pessoas lá, né, competentes, e tem a unção para conduzir na ausência de vocês, mas por pouco tempo. Exato. Tem um ditado que diz assim, será que está lá em 1 Joaquim 2,20? Oh, não está lá. É que o olho do dono engorda o gado, né? Então, assim, é o olho do líder, né? O chamado, a unção está sobre a vida de vocês para conduzir e dar apontamentos para a obra lá nos Estados Unidos, né? E precisa de vocês por perto mesmo. E Deus vai agregar mais pessoas, eu vejo isso. Amém. Né? Cara, só você vê isso com o domingo, né? O Guto enviando a própria filha, né? Ai, meu Deus, que lindo. Pois é, que coisa poderosa aquilo, Foi né? maravilhoso. A gente entende, né? O que Deus está fazendo. Então, se ele envia tudo, a própria filha, é porque ele acredita na coisa, gente. Rapaz, ele falou, é demais. A gente tem muita honra, muita gratidão e muita, assim, fazer o que é correto, né? Amém. Esperar o momento certo e gerar mesmo. Vai dar tudo certo. Amém. Mas você falando que a gente está com o tempo corrido aqui, mas, rapaz, Igreja Verbo da Vida aqui, o que a gente puder fazer para ajudar, vocês são prioridades. Essa igreja aqui acolheu a gente, né? Acolheu a gente, acreditou na gente. Sim. Acreditou. É igual a nossa relação com Deus, né? Deus acreditou na gente quando a gente não era. Sim. O Verbo da Vida acreditou na gente quando a gente ainda nem era. Então, assim, a confiança do apóstolo Guto sobre as nossas vidas, a gente tem uma gratidão eterna. Né? Nós somos gratos a Deus porque acreditou em nós e gratos ao Verbo da Vida porque acreditou em nós. Então, se a gente tiver qualquer coisa para fazer e o Verbo da Vida precisar de qualquer coisa da gente decidir, a gente está aqui. O Verbo da Vida é prioridade para nós.
entendeu? Nossa casa. Glória O a verbo Deus. da vida é prioridade. E agradecer vocês nos convidar. Que coisa linda. Né? A gente conheceu, né, em 2016. 2016. Naquele treinamento lá, não foi no treinamento Foi. quando você falou, não foi a gente falando sobre os jovens, Treinamento adolescentes, da né? igreja. Assim? Isso. Sim. Poxa vida, a Coisa gente linda. ficou... E nós falamos, né, pô, um casal tão novo, né, com as crianças já crescidas, bom demais, são tão Coisa jovens, linda. felizes, bom demais. É bom demais. Posso dar um testemunho? Deve. Eu acho que isso é muito importante, porque quando você pensa nos Estados Unidos, a barreira que nós temos lá é uma barreira de visto, né? Uma barreira de como você vai se sustentar lá, o sustento. Sim. Por ser uma das moedas mais caras, né, no mundo, e o Brasil a gente tem essa diferença de real e Sim. dólar. Quando o brasileiro pensa, vou para os Estados Unidos, como que ele vai se manter lá, né? Nós sabemos que é o Senhor que mantém, mas qual vai ser a forma que o Senhor vai abrir para me abençoar, sendo que é tão difícil ter um visto, tão difícil ter um trabalho, tão difícil ter essas coisas. Dependendo do visto, não pode trabalhar? Dependendo do visto, você não pode trabalhar. Então, são várias, na verdade, a maioria. Então, assim, o que o nosso testemunho foi? Antes mesmo da gente saber que a gente ia abrir igreja, fazer qualquer coisa. Eu conto isso não me gabando, não, porque Deus sabe do nosso coração. Nós, quando recebemos essa herança, nós não, ele, né? Nunca desejei tanto que ele fosse filho único. Porque se fosse filho único, seria uma herança milionária. Mas foi dividido em 4 irmãos, essa herança. Mas foi um dinheiro bom na época pra gente. Então, o que a gente ia fazer? Nós vamos comprar um terreno, acabamos comprando terreno e vendemos depois, né? Vamos comprar um terreno, vamos começar a nossa vida, vamos construir, vamos investir, vamos fazer isso, aquilo, outro. Mas a saída nossa para os Estados Unidos, ela não tinha ninguém para financiar. Nós não tínhamos dinheiro para financiar, a gente tinha uma direção. Então, o que nós falamos? Nós vamos pegar esse dinheiro, R$200 mil, na época, há 10 anos atrás, e nós vamos investir em nós mesmos. Sim. A gente acredita no que a gente está fazendo? Foi isso que eu falei para ele. Nós acreditamos que é de Deus? Então, a gente não investe em outras pessoas, bora investir na gente. Ah, mas vamos esperar de fora? Não, nós temos o recurso. Vamos acreditar. Fomos os primeiros a acreditar naquilo que nós estávamos fazendo. Sim. E nós investimos durante esses 2 anos que nós não poderíamos trabalhar no Rema, nós investimos, era todo mês. Eu trabalhando Vendo no aquele- Rema, né? Aquele tá. testemunho que eu dei no JPM. Vendo o dinheiro pagando as nossas contas. Só que a gente não via o dinheiro se esvairindo, a gente via a gente plantando em nós mesmos. Sim. Uau. É muito interessante, porque geralmente a gente plantando em outro missionário, a gente planta, mas quando a gente fala plantar em mim, talvez a pessoa não entenda, mas nós estávamos plantando na nossa própria vida. Sim. E durante 9 anos nós fomos 100% patrocinados pelo Ministério Verbo da Vida. Quando o nosso dinheiro acabou, que foi aquele período de 2 anos, nós fomos para abrir a igreja, o Ministério Verbo da Vida falou, nós vamos cuidar financeiramente de vocês. Mas é algo que, assim, que só Deus pode fazer. Verdade. E muitas pessoas podem até se perguntar, mas por que o Ministério investiu tanto dinheiro nisso? Porque foi plantado. Porque quando a gente tinha R$200 mil que a gente poderia fazer qualquer coisa, a ganância não tomou conta do nosso coração. Vocês plantaram na convicção que Deus tinha colocado no coração de A vocês. gente poderia ter feito esse dinheiro multiplicar de diversas formas. Sim. E, na verdade, a gente fez. Na verdade. Que foi isso que manteve a gente durante esses 9 anos. É como você falou ontem na ministração. O menininho veio com 5 pães e 2 peixinhos. E ele voltou para casa com a compra do mês e abençoou a mãe, abençoou ano, né? a 12 compra do ano. Então, a gente tem que ser direcionado, guiado pelas direções específicas, livre de avareza, livre de ganância, porque a gente crê em prosperidade e viver 9 anos sem se preocupar com isso é prosperidade. Então, mas foi o fruto de algo que nós plantamos. E conforme a igreja ia crescendo a capacidade, aí o ministério ia dosando, sabe? Entende? A mão de claro, Deus. O financeiro, Que coisa linda. mas nunca ficamos sem nada. Poxa vida. Absolutamente nada. E vivemos muito milagre financeiro, muito. teve filho, que nem o Dieguinho nasceu em Oklahoma, o governo pagou. A Joana nasceu em Orlando, nós tivemos que pagar $13 mil, né? Enfim. Saímos do hospital devendo, sem saber como que ia fazer. Devendo não, para pagar depois. E aí, pagamos $7 mil lá, depois pagamos uma pessoa o que resto. não sabia do que estava acontecendo nos deu um carro. Enfim, e nós irmãos, vendemos o carro e pagamos. A nossa vida é muita coisa. Tem que muita fazer o coisa. podcast Gente, do Tem que fazer milagre. o segundo episódio. O segundo episódio a gente precisa fazer lá, né? Fechou. Precisa fazer Meu lá Deus. os milagres de Orlando. Deus é fiel. Que lindo, Milagres que Deus gente. fez em Orlando na vida de vocês. E gerando muita coisa lá, e Deus vai fazer. Então, se vocês podem se despedir do pessoal que esteve aí com a gente assistindo, falem com eles para ali.
Fala tu, fala eu. Fala tu, fala nós. Fala nós. Bom, se tem algo que eu queria realmente deixar para vocês é que vocês sejam guiados pela voz do Espírito. Se você decidiu viver uma vida com Deus, você não pode colocar a força no seu próprio braço. Você não pode confiar naquilo que você pode fazer ou deixar de fazer por aquilo que você não pode fazer. Nem o muito, nem o pouco. Você precisa confiar em Deus. Não são nas suas faltas de habilidades, não é a sua falta de habilidade ou a sua muita habilidade que vai colocar você em algum lugar. É o Senhor. Eu queria deixar um versículo para meditação, que diz em Romanos 10:13, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas ele diz, mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem, como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas do Evangelho. Vá. Tudo isso é por causa de uma causa. É por causa de uma mensagem que nós carregamos e de um povo que Deus está acolhendo, levantando para aquela visão. Amém. Amém? Obrigada, gente. Obrigada. Foi um prazer, como o Marcos falou, foi um prazer mesmo ter vocês aqui, influenciando quem estava nos assistindo. Eu sei que mais pessoas serão alcançadas e fazendo missões, não só nos Estados Unidos, mas aonde tiver um campo de atuação. Amém. Fazendo a vontade de Deus. Então, muito obrigada por ter aceitado esse convite e estaremos. Muito obrigada a você que esteve conosco todo esse tempo aí e compartilha com as pessoas que você ama, que você sabe que tem um chamado para as nações, fazer a vontade de Deus aonde ela está inserida. E eu tenho certeza que ela vai cumprir o ídolo do Senhor. E o próximo é nos Estados Unidos. E o próximo com vocês é nos Estados Unidos. Tem que liberar a palavra. Não? Tudo não começa com oração? Amém. Haja luz. Haja luz. E houve luz, né? É isso aí, gente. O nosso podcast, né? O nosso Vem Ver podcast fica por aqui. Se inscreve no nosso canal. Logo, logo tem outro episódio chegando aí pra você. E é isso aí. Seja abençoado.